dá para fazer interdisciplinaridade sem estudar interdisciplinaridade. Mas aí vão as definições que o pessoal organizou lá na década de 60. Qual a diferença que existe entre multi, pluri, trans e interdisciplinaridade? A transversalidade, ela é real, ela deve ocorrer na organização de um currículo, e aí vem as questões advindas lá daquela época. A primeira delas é: não existe uma definição única para interdisciplinaridade. Essa é a primeira. Ela é uma questão tão polêmica que ela vai nascer das atitudes das pessoas frente à questão do conhecimento. Então, essa questão da atitude é uma questão etérea, é uma questão de valores. E como você transformar atitudes em fazeres? E aí, na década de 80, já tinham, então, definido assim, genericamente: a interdisciplinaridade é o encontro entre duas ou mais disciplinas para se pensar num programa ou projeto de estudos. A multidisciplinaridade seria a conjugação, não um projeto de estudos unindo disciplinas, mas um encontro parcial de algumas disciplinas, tendo em vista os pontos de encontro entre essas disciplinas. Por exemplo, tem história, geografia, qual o ponto de encontro? Existe ponto de encontro de história, geografia e matemática, só que aí não estava se levando em conta, naquela época, os sujeitos da história, geografia, matemática, português, etc. Estava se levando em conta a disciplina, os conteúdos curriculares das disciplinas. Então, isso seria multidisciplinaridade. O que seria pluridisciplinaridade naquela época? Seria o seguinte: você, também baseado em conteúdos, você soma conteúdos das disciplinas, isso que foi feito aqui no Brasil, em 78. Aglutina-os num nome único, certo? Você esfacela a virtualidade, a originalidade de cada disciplina, e você, em nome daquele outro, você vai criar um outro conhecimento. Bolas. Isso depois foi negado profundamente. Por quê? A interdisciplinaridade, ela começa com sujeitos, com a história deles, como é que eles se aventuraram, como é que eles fizeram, como é que eles tiveram coragem de ousar. Isso é que vai dando balizamento para a interdisciplinaridade. Mas naquela época achavam que dava para unir pelos currículos. E já o professor Marques dizia: não, currículos não conduz a nada. O que conduz são planos e programas de estudo, onde juntem-se alunos, professores, coordenação pedagógica, orientação educacional, gestores, todos estudando juntos, tal como vocês fizeram aqui. Vocês não realizaram uma interdisciplinaridade visando a formação de um currículo, mas de sujeitos. É por aí que a coisa caminha. E a transdisciplinaridade, como é que ela aparece? Ela aparece, segundo um amigo meu chamado Hilton Japiaçu, que foi comigo, aluno do professor Jorge Busdorf, que foi professor da Federal do Rio de Janeiro, que foi a primeira pessoa aqui no Brasil a escrever sobre isso. E ele dizia que havia um método para se chegar à interdisciplinaridade. E o método proposto pelo Japiaçu era um método de cultivar as paixões escondidas no coração das pessoas. Como é que se desperta a paixão escondida
o desejo oculto dos professores. Isso é maravilha. Ele tem um livro chamado A Paixão das Ciências. E a paixão das ciências nada mais é do que isso. E aí, é nessa questão da paixão, do desejo, é que começa a aparecer a ideia de transdisciplinaridade. O Japiaçu, ele foi aluno, não digo, mas ele foi companheiro do Piaget nos laboratórios onde o Piaget começou a criar construtivismo. E foi a partir da biologia, ele era um biólogo. Então, a partir de uma célula que se une a outra, e todas as células que formam o corpo humano. Então, as ideias dele eram essas, até que ele chega na ideia de Deus, né? Piaget chega na ideia de Deus. Quando ele chega na ideia de Deus, ele fala, não, isso está num sentido muito transcendente. Porque está num sentido muito transcendente, eu tenho que lidar com outras forças. E aí ele entra com a questão do espírito, né? Outras forças que não essas materiais para conduzir o pensamento. Então, paixão, desejo, intuição fariam parte deste outro universo da transdisciplinaridade. Só que as pessoas tentaram pegar a ideia do Piaget, naquela época, a década de 70, e dizer, por exemplo, que teria uma disciplina que poderia ser a mãe de todas para fazer isso. A disciplina escolhida foi filosofia. E aí eu levo engano, um embate, a dor terrível. Por quê? Que filosofia? Qual filosofia? Qual linha filosófica? A filosofia como um todo amorfo ou alguma linearidade? Né? Então começam a aparecer teólogos, por exemplo, os teólogos de Louvain, que começam a descobrir que Deus existe. Perguntar, né? Não, perguntar, Deus existe? Como ele existe? Ele existe em quê? Ele existe no pensamento, existe na cabeça, no coração, nos modos de fazer. Onde é que Deus existe? Onde é que Deus está? Ou Deus está acima de tudo? E aí deu uma briga do cão, porque cada um queria reivindicar para a sua disciplina a questão que o biólogo dizia assim, não, mas tudo começa no corpo, né? Então, se tudo começa no corpo, como é que é essa questão do corpo? Por que a questão do corpo, a corporidade, não estaria como matricial de tudo isso? E aí o outro briga, não, mas o corpo sem espírito não dá em nada. Estão entendendo? Então, essa briga, a briga era conceitual de definir o lugar das coisas. E a transdisciplinaridade começa a aparecer aí, começa a aparecer assim, coisas malucas, dizendo, por exemplo, que experimentos extracorpóreos, extrafísicos, malucos não, desculpe, experimentos extracorpóreos, extrafísicos, que transitam num nível absolutamente superior à inteligência, como se fosse uma magia a ser contemplada, e muda-se o conceito de tempo, de um tempo cronos passa a ser um tempo cairológico, onde as coisas acontecem num minuto, num segundo, e o tempo cotidiano, a rotina é jogada para fora. E aí começam a aparecer os centros de estudos de transdisciplinaridade no mundo todo. E o principal, depois do Piaget, o principal mentor desse grupo de estudos de transdisciplinaridade foi Bazarad Nicolescu. Bazarad Nicolescu, que é da França, que tem o CIRE, do qual eu faço parte, ele começou a verificar, ele é físico, Bazarad, então explicá-las através de uma física clássica e depois através da física quântica. Porém, ter o domínio de uma só disciplina não conduz a esta elevação do espírito que estava se propondo.
A elevação estaria na junção dos conhecimentos múltiplos do homem, desde aqueles que não são disciplinares, ou seja, o conhecimento do homem de campo, como ele ara a terra, como faz crescer a cenoura, a batata, etc., até aqueles que imaginam voos interplanetários. Então, a transdisciplinaridade, ela não acontece assim numa magia. Por exemplo, você põe um foguete no ar, né? Quanto de disciplina você precisou para colocar aquele foguete no ar? Muito estudo, muita teoria. E que de repente, não é de repente, mas que de repente que aparece o foguete, não. O DNA, como é que surge o DNA? Quanto tempo de pesquisa genética para aparecer o DNA? Então, essa questão da transdisciplinaridade, que é num momento que tudo aparece, até pode ser que num primeiro momento seja assim, mas depois você vai precisar os degrauzinhos da escada, primeiro, segundo, terceiro, quarto, a organização. E aí a importância da disciplina. E aí volta-se à escola. Então, destrói-se todas as disciplinas e começa-se a se pensar etereamente num projeto mirabolante que conduz a alguma coisa. E o chão? E a história? E aí a interdisciplinaridade vai para um caminho a partir da década de 80, que é sobre a história. A história do indivíduo, professor, em sua disciplina, e a história do contexto onde ele vive. E só a partir da história da vida desse professor e do contexto que ele vive, que começam a aparecer lampejos de transdisciplinaridade. Estão entendendo? Então, sem a disciplina, sem a interdisciplina, sem a disciplina, por exemplo, matemática, sei por que eu sou matemático, o que me constituiu ser matemático, como é que eu acredito, qual a crença que eu tenho na matemática, todo o resto não tem sentido. Então, a Inter vai, qual a atitude que eu tenho frente à minha disciplina matemática? Ou qualquer outra disciplina que eu esteja querendo rever. Bom, década de 90, começa a aparecer, então, alguma coisa na França também, incrível como a França é pródiga nisso. Tem um homem maravilhoso, que o meu grupo todo conhece, que chama Gaston Pinault, né? O Gaston Pinault, ele começa a fazer, e esse fato que eu vou contar aqui, é um fato que não está escrito em livro nenhum. Ele contou aqui na minha sala de aula. Ele era professor da Universidade Paris 8 e, de repente, ele fica cansado da vida acadêmica, da cobrança que existia dele fazer relatórios, publicações, etc, etc, etc. De orientar um monte de alunos que não queriam saber de nada por nada. Então, ele faz o seguinte, ele sai da vida acadêmica e fica 6 anos no campo, cavando a terra. 6 anos de lavrador. Durante esses 6 anos de lavrador, ele foi convivendo com aquelas pessoas humildes e foi sacando que as histórias que eles contavam sobre eles mesmos tinham tanto de sabedoria que era impossível pensá-las num movimento acadêmico. As histórias de cada um de nós, elas são tão fundamentalmente importantes na vida de uma nação, mas elas estão escondidas dentro de nós. Então foi cavando a terra que o Gustave consegue encontrar esse tesouro que são
formar-me dentro do autoconhecimento da minha vida, para depois dividir esse meu pequeno conhecimento com o outro, e o outro vai sendo o meu eco e vai transmitindo esse conhecimento para o mundo afora. Bom, fora disso, agora acabou a professora, agora vai ser aprendiz.